Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Nesse canal a gente fala bastante sobre fundos, especificamente FIINFRAs, fundos de participações também, FIPs, falamos de fundos de ações, multimercados, dentre outros. Então vamos falar um pouco do relatório do juro 11 desse mês que se passou, o mês de setembro, mês bastante complicado para todos os FIINFRAs. Para o juro 11 não foi diferente. Até ele, que é indexado aqui, redeado pelo IMAB 5, que a gente sabe que isso dá certa estabilidade para o produto, afinal de contas o IMAB 5 ele se encontra no vértice curto da duration da dívida soberana, ou seja, ele replica a cesta de títulos soberanos com duration aí de aproximadamente 2 anos. Esses títulos são menos afetados pelo fenômeno de marcação ao mercado. Então, como a duration é mais curta, ele sofre menos com marcação ao mercado. Mesmo assim, com o aumento relevante da taxa DI futura nesse mês que se passou, o mês de setembro, até o IMAB 5 jogou contra esse mês. Mas e aí, Jefferson, o que salvou o resultado do produto, afinal de contas? Bom, vou contar para vocês então no detalhe. Aqui a gente não vai ler relatório, como sempre. Esse vídeo aqui eu vou nos tópicos centrais e vou tentar explicar para que todo mundo entenda a lógica de funcionamento do produto de uma maneira até um pouco mais lúdica. Então, esse produto ele é extremamente diversificado, 117 produtos, debêntures dentro dele. Ele ainda tem 7% de caixa, praticamente alocou todo o dinheiro da última emissão. Ele atingiu o objetivo dele, que era chegar no IPCA mais 7,8, mês passado era 7,9, agora está 7,8. E ele se encontra hoje referenciado a um spread de IMAB 5, né, mais 1,1%, ou seja, um spread de 1,1%. Questão de preço, negocia hoje a 1,04, relembrando, né, para quem comprou na emissão, a emissão tem a taxa de subscrição, foi aproximadamente 1,03. Então ele negocia hoje nessa faixa aqui de 106,80, 106,50, que daria um equivalente a um título líquido, por exemplo, que pagasse IPCA mais 6, tá? Bom, se a gente for no título soberano lá, para achar algo que pague IPCA mais 6 líquido, teria que comprar um título IPCA mais 7, tá? Então essa seria basicamente o referenciamento dele na situação atual. Bom, o dividend yield mensal pagou 11,2%, mas é importante lembrar que nos últimos 2 meses ele pagou 15%. E esse produto aqui trabalha com bastante gestão ativa. Então, esses foram os principais bullet points. Agora eu queria que a gente estudasse um pouco mais aqui a parte do rendimento, para que fique bem claro para todos o que aconteceu nesse mês que se passou e especificamente como é que funcionam esses produtos de FIINFRA, tá? Então, esse produto, ele é redeado pelo IMAB 5, conforme eu falei para vocês. O IMAB 5 é composto do quê? Bom, esse é iceberg aqui que eu desenhei para vocês aqui. Então, o IMAB 5 tem dentro dele o IPCA, que jogou bem mal esse mês, né? Jogou contra, jogou com 0,2%. Tem o cupom de juros, que é 0,5%, então basicamente o IMAB 5 pagaria que 0,7 se não tivesse marcação ao mercado, mas tem marcação ao mercado, ele existe, ela atua sobre qualquer título ou debênture, qualquer produto de renda fixa é influenciado por marcação. Marcação é essa água aqui debaixo do iceberg, ou seja, um fator externo que puxou o pé do produto aqui nesse aspecto. Então, o IMAB 5 pontuou apenas com 0,4% de rentabilidade, ou seja, o juro somente teria gerado 40 centavos se ele fosse somente IMAB 5. Mas ele não é somente isso, a gente sabe muito bem, né, que esse produto aqui faz um trabalho fantástico, né, justamente de gestão ativa. Então ele foi bastante beneficiado nesse mês que ele passou, especificamente pela variável marcação de crédito. O que é a marcação de crédito nesse aspecto específico? As debêntures que ele tem no portfólio sofreram, na verdade, uma compressão do spread. Vocês viram que no mês passado era 1,3%, nesse mês o spread ficou mais baixo, 1,1%, isso quer dizer o quê? Que as debêntures do portfólio se valorizaram por um efeito de oferta e demanda. Justamente quando você escolhe uma cesta de boas debêntures, é normal que essas debêntures se valorizem. Então isso tem a ver com o trabalho de gestão ativa do fundo. Então, em dito isso, né, o IMAB 5 aqui foi 0,4, tira a despesa da administração do fundo, daria 0,3 aqui. E aí teve esse trabalho de gestão ativa, na verdade, um trabalho até que tem a ver com o mercado que se passou nesse mês, que pontuou com 1% positivo. Então, o resultado dele foi essa soma do 1% com o 0,3%. Quando a gente vem aqui para essa rentabilidade total, então ele teve uma geração nesse mês que se passou de 1,3%, sendo 0,3% referenciado ao IMAB 5 e 1% relativo, logicamente, ao mercado que se passou nesse mês atual, mas também a gestão do produto, não é verdade? Então ele fechou com esse resultado de 1,3%, ele poderia ter pago aí R$1,30, né? Mas será que o momento convém ficar pagando 1,30, né? Afinal de contas, o guidance do produto é R$1, né? Então vamos discutir um pouco sobre isso. Veja, ele está
privilegiando aqui manter o nível de reservas. Então perceba que no último mês ele tinha aqui basicamente 1,79 de reservas. Então o que ele fez? Como ele teve uma geração legal esse mês, 1,30, né? E o mercado, esse mercado aí de FII infras, de renda fixa em geral, a marcação ao mercado não está muito boa, né? Afinal de contas, né? Essa questão fiscal tem causado aí um aumento relevante na taxa DI futura, essas subidas da taxa Selic, né? Isso tem influenciado de forma soberana e a marcação ao mercado tem jogado muito pesado. Então, o que o fundo achou por prudente? Ele pagou R$1, que estava no guide, esse aqui. Isso aqui representa 11,2% de dividend yield, e que ele pegou esses 30 centavos que sobrou aqui e ele colocou basicamente aqui aonde? Nas reservas. Então, a reserva dele hoje consta aqui com R$ 2,09. É muito bom saber que o fundo tem reservas, afinal de contas, ele pode usar isso no momento que seja necessário. Então, essa basicamente foi a visão geral do produto. Aqui vamos olhar a carteira dele. A carteira se encontra, né, com 117 emissores aqui, realmente é o fundo mais diversificado que a gente tem hoje aqui. Entre os infras, ele continuou fazendo trabalho de gestão ativa. Basicamente, ele comprou e vendeu aqui várias posições, né? Ou seja, está fazendo o seu trabalho, né, de realizar ganhos de capital quando possível. Tem um detalhe aqui sobre a debênture da Nemus Wind, também a gente conversou sobre elas em outros FII infras. Essa debênture ela foi zerada basicamente por condições, né, contratuais da escritura da debênture, né, existiam condições que permitiram acionar a cláusula de vencimento antecipado, então eles receberam a totalidade do recurso. Isso aí já está integrando, né, logicamente, o capital, o caixa do produto. E aqui ele fala um pouco do fechamento do spread, que eu comentei com vocês, que o spread da carteira caiu 1,1%, principalmente porque pela valorização dos ativos da carteira. Então isso é compressão do spread, isso aqui ajudou naquele 1% que eu comentei com vocês, tá? Relativo a setorial, né, ele continua bastante concentrado naquelas 4 posições que sempre foram as principais: geração, saneamento, rodovias, logística e telecom, tá? Essas são as posições dele. E relembrando que a carteira desse produto aqui, basicamente 90% do crédito é acima de AA-. Então é crédito realmente de boa qualidade, bastante diversificado. Então é isso que a gente teve relativo a esse fechamento de mês, um mês bastante difícil para todos os FII infras. Para o juro não foi diferente. Se não fosse esse efeito de compressão de spread, de valorização das debêntures no portfólio dele, certamente ele teria tido que usar mais reservas para conseguir pagar esse R$1 que ele havia compromissado no guidance, né? Então realmente o fundo foi favorecido por um fator até um pouco de mercado, né, esse mês, mas só é favorecido quem faz boa gestão, não é verdade? Quem compra boas debêntures, quem compra bons produtos, tem chance de se valorizar. Então isso é um trabalho conjunto de gestão e mercado, né? Sorte não existe, né? Sorte beneficia, na verdade, quem está preparado. É esse o caso que a gente vê acontecer nesse produto especificamente, tá? Então, mês após mês, a gente vê aqui esse produto, como que ele tem tratado essa questão aí de gestão ativa, realmente de uma forma que trata e faz com que ele seja um produto diferenciado no mercado. Então, esse é o resumo geral, galera, do juro aqui, para a gente passar o fechamento do mês de setembro. Grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus.